Eu acho que a grande virada que a gente tem que ter aí, né, nesse sentido aí, como profissional de segurança, é entender que começar a entender as coisas em dinâmica. A gente precisa aprender como a gente vai trabalhar em dinâmica. Porque as coisas, a realidade, ela acontece em dinâmica. Então a gente vai entender que ao invés de ficar olhando as partes, sabe? Por exemplo, vamos focar nas pessoas. Cara, as pessoas são as partes, né? Cada pessoa é uma parte do sistema. Cada equipamento que ela interage também é uma parte desse sistema. Então a gente deixa de olhar as partes, de focar nas partes, não é deixar de olhar, na verdade, é deixar de focar nas partes e entender como é que as partes se relacionam. Aí você vai começar a ver o sistema. Aí você vai mudar, por exemplo, a forma de você abordar, né? Você vai ver um líder, por exemplo, quando ele tem uma abordagem muito incisiva, né? Se a gente conseguisse olhar e fazer uma visão aérea, você vai ver quando ele andasse numa sala, todo mundo corria para outras salas. Não se espanta com ele. Como é que é a troca de informações que são pertinentes, que vão formar um trabalho seguro, se existe uma relação dessa, né? Então, assim, acho que a gente começa a trabalhar as relações, porque as relações vão gerar mais trocas, mais transparência, mais informação, mais dúvida, mais botar em xeque sobre se faz sentido ou não. Faz sentido ou não faz? Então, essa é a premissa. Hoje, às vezes, eu vejo a galera com esse ego né, para quem é que o especialista. Cara, a gente tem que ser o especialista, o especialista tem que ser as relações. Por quê? Porque aí, cara, um especialista é um cara que ele vai ser consultado em determinado momento, mas ele tem um ponto de vista. Ele não deixa de ser uma pessoa, humano, e tem um campo de ponto de vista limitado, como todo humano tem. Então a gente começa a passar a entender as relações e não as pessoas. Até porque, quando a gente foca muito nas pessoas e fala assim, as pessoas são solução, né? Eu vejo muito isso agora. O pessoal tentando colocar uma visão, ao mesmo tempo não consegue desgarrar, né? Fala assim, não, as pessoas são a solução, mas... Aí depois desse mas aí, cara, já tá dizendo que não é a solução. Então quando a gente foca muito nas pessoas também, olha só como é contra-intuitivo. Porque hoje a gente vem falando que as pessoas têm que estar no centro do negócio. Só que peraí, é o egocentrismo? Né? As pessoas, é o antropocentrismo, o egocentrismo, as pessoas no centro do negócio. E como é que tá o meio ambiente? Como é que tá a interação? Como é que tá a tecnologia? Então a gente tem que entender, sair desse ponto que fica olhando as partes. Eu tenho milhares de partes, fico olhando cada parte. Não, cara. E como é que elas se relacionam? Eu acho legal, cara. A gente sempre teve... Vocês já devem ter visto também. E eu só não sabia interpretar isso com a nova visão de segurança, sabe? Que é engraçado que são essas dinâmicas de percepção de risco, sabe? Onde você coloca lá duas pessoas, colocam lá um 6, né? E o ponto de vista de uma pessoa, ela vê que é um 6, a outra que vê que é um 9, né? Então, vamos lá, treinamento de percepção de risco, vamos fazer uma dinâmica aqui. Aí, um 6 e um 9, aí você fala, tá vendo? Cada pessoa tem um ponto de vista diferente, só que o cara tá dentro de uma sala, né? Numa dinâmica ali, com outras pessoas, mas beleza. Quando ele sai pra campo, ele vê uma realidade que não é um 6 ou um 9, cara, é um sistema complexo ali, talvez de uma plataforma. Aí ele fica, caramba, cara, como que eu vou trazer aquela dinâmicazinha do 6 e do 9 pra cá, né? Ferrou. Então, assim, não tem contexto, né, as coisas. Aí você tem uma outra lá que é uma figura lá, que todo mundo deve ter visto também. Quantos rostos você acha nessa figura aqui? Aí o cara lá, fica todo mundo lá engajado em procurar. Não, eu vi 9, eu vi 10. Aí o cara, beleza, pessoal, vamos acabar. Aí o cara vai, tipo, pra uma planta química, pra um polo petroquímico. Então eu nunca entendi, não é que eu nunca entendi, cara, mas eu entendi a boa intenção ali de quem dá a dinâmica, mas acho que era um negócio sem sentido, né? Não aprende, não ensina nada, né? Eu acho que esses treinamentos de sala que a gente faz também é bem nessa linha que você tá falando. Por quê? Eu falo pra galera do serviço, cara, uma unidade dessa é um parquinho de diversões, cara. Não tem como você sair com uma norma na mão e dizer assim, olha, tá errado, tá certo. Porque cada dia é um problema que você não sabe. Então você precisa aprender. Então é um parque de diversões, de descobertas. Você vai andando, cada problema que você vê, como é que as pessoas vão tentar resolver, e como as pessoas vão tentar, igual você comentou, aí troca a turma, o cara pensa totalmente diferente, tem um outro tipo de relação. Então tudo isso é aprendizado, né? A gente acha que aprendizado é só com ter uma pessoa lá que sabe pra caramba e vai passar a gente pra gente, mas não é. Às vezes até a diferença entre um saber e o outro gera um constrangimento em quem sabe para poder, por exemplo, saber como lidar e aprender com isso. Às vezes o seu filho pequeno, né? Por exemplo, meu menino outro dia fez uma pergunta, pai, como é que faz para ter bebê, né? Como é que nasce o bebê? Como é que eu fui feito? Falei, rapaz, aí eu falei, olha só o aprendizado que eu tô tendo. Eu preciso aprender como responder isso para ele, cara.
Exatamente. Então todo mundo aprende. Por isso que eu tava falando sobre esse negócio do trabalhador, né? Conscientizar o trabalhador. Cara, tem uma ressalva muito grande com isso. Pô, eu tenho que ir lá me conscientizar também. Tá todo mundo se conscientizando aqui, cara. Quando você para pra olhar no olho do cara, ouvir o que o cara tá falando. E independente de como o cara fala, e etc., qual o contexto dele, você aprende, pô.